em termos de São, humor, de... existe uma questão aí, né, na disfunção da neurotransmissão da serotonina, mas o que a gente mais percebe é que essas pessoas, elas vêm de famílias onde o comportamento agressivo já existe. Então, é transgeracional. A criança aprende por modelação. Ela não desenvolve outro recurso para lidar com frustração, com as emoções. Sim, ela repete, ela repete o modelo. Então, pais que se agrediam ou que agrediam a própria criança, exatamente. Né? Uma família muito, né, disfuncional, realmente... E uma coisa que eu queria aproveitar a oportunidade para enfatizar é o seguinte: muitas vezes eu recebo comentários assim do tipo, então agora falta de educação é transtorno, né? Tudo agora é transtorno. Não, falta de educação é falta de educação. É falta de educação mesmo, sim. Né? Então, assim, é aquilo que a gente falou no começo. Você eventualmente ter uma explosão de raiva ou ser uma pessoa mal educada, isso é uma coisa. Né? Então, o que a gente precisa ver é como na maioria dos transtornos é o quanto esses comportamentos trazem de prejuízo para a sua vida pessoal. Né? Aí você vai enquadrando isso. Sim, sim. É o prejuízo que vai realmente... que vai levando. Exatamente. Vamos ver aqui. Primeiro aqui. Da Ágata. A doutora Vânia pergunta: existe cura ou apenas remissão dos sintomas das crises? A pessoa com borderline, que tem esse transtorno, ou é outra coisa? Bom, a gente falou já sobre isso, né? Em relação a essa questão da cura que ela pergunta, como é um transtorno pouco estudado, nós não temos muitos dados, né, para dizer existe cura. Em função do que a gente tem de pesquisa, nós ainda não podemos falar disso, mas nós falamos sim em gerenciamento. Então, essas pessoas que fazem tratamento, elas têm uma qualidade de vida muito boa. Elas aprendem a lidar com isso, né? E passam a ter uma vida normal, tranquila, enfim. Então, se isso nunca mais vai acontecer, não sei, né? Mas ela está instrumentalizada para lidar com isso. Bacana, legal. A gente está passando o e-mail da Vânia, qualquer coisa, né, entre em contato. Isso. Aqui vamos ver o André. Uma pessoa pode adquirir da outra uma tendência a ter explosões? A minha namorada é muito explosiva e acabo tendo as minhas explosões após algumas crises dela. Isso pode acontecer? Grato, André. Não, na realidade, assim, o transtorno explosivo, por exemplo, as situações de estresse, tá, elas não causam o transtorno explosivo. Elas podem desencadear uma crise explosiva. Isso é importante a gente falar, quer dizer, não adianta a gente colocar também, por exemplo, na cidade de São Paulo, no trânsito, na loucura que a gente vive. Senão todos nós, né? Todos somos, né? Exatamente, não. Então, assim, isso vem... existe uma questão aí, né, na disfunção da neurotransmissão da serotonina, mas o que a gente mais percebe é que essas pessoas, elas vêm de famílias onde o comportamento agressivo já existe. Então, é transgeracional. A criança aprende por modelação. Ela não desenvolve outro recurso para lidar com frustração, com as emoções. Sim, ela repete, ela repete o modelo. Então, pais que se agrediam ou que agrediam a própria criança, exatamente. Né? Uma família muito, né, disfuncional, realmente... E uma coisa que eu queria aproveitar a oportunidade para enfatizar é o seguinte: muitas vezes eu recebo comentários assim do tipo, então agora falta de educação é transtorno, né? Tudo agora é transtorno. Não, falta de educação é falta de educação. É falta de educação mesmo, sim. Né? Então, assim, é aquilo que a gente falou no começo. Você eventualmente ter uma
uma explosão de raiva ou ser uma pessoa mal educada, isso é uma coisa. Aham. Né? Então, o que a gente precisa ver é como na maioria dos transtornos é o quanto esses comportamentos trazem de prejuízo para a sua vida pessoal. Uhum. Né? Aí você vai enquadrando isso. Sim, sim. É o prejuízo que vai realmente... É, que vai levando. Exatamente. Vamos ver aqui. Primeiro aqui. Da Ágata. A doutora Vânia pergunta: existe cura ou apenas remissão dos sintomas das crises? A pessoa com borderline, que tem esse transtorno, ou é outra coisa? Bom, a gente falou já sobre isso, né? Em relação a essa questão da cura que ela pergunta, como é um transtorno pouco estudado, nós não temos muitos dados, né, para dizer existe cura. Em função do que a gente tem de pesquisa, nós ainda não podemos falar disso, mas nós falamos sim em gerenciamento. Então, essas pessoas que fazem tratamento, elas têm uma qualidade de vida muito boa. Uhum. Elas aprendem a lidar com isso, né? E passam a ter uma vida normal, tranquila, enfim. Então, se isso nunca mais vai acontecer, não sei, né? Mas ela está instrumentalizada para lidar com isso. Bacana, legal. A gente está passando o e-mail da Vânia, qualquer coisa, né? Entre em contato. Isso. Aqui vamos ver o André. Uma pessoa pode adquirir da outra uma tendência a ter explosões? A minha namorada é muito explosiva e acabo tendo as minhas explosões após